Brolock é mais do que um anime de futebol, é uma jornada imersiva que te leva a entender o verdadeiro significado de superação. O conceito central é simples, mas poderoso. Somente os melhores, aqueles que realmente têm a mentalidade de um monstro, irão se destacar. Começamos com a premissa do egoísmo, pois para tornar um entre os 300 jogadores o melhor do mundo, é preciso que 299 jogadores sejam derrotados. E para esmagar o sonho e a ambição de outros, é preciso ter um certo nível de ego. Mas ao evoluirmos na história, percebemos que existem muitas outras questões aqui além do ego. A influência do ambiente para sua modulação, a busca pelo seu despertar e a mentalidade de um monstro para se viciar em evoluir. Vamos analisar essas e outras reflexões que irão abrir a sua mente sobre como despertar o máximo do seu potencial. Ter a mentalidade de um monstro é a primeira coisa que você precisa para se viciar em evoluir. Esse monstro pode ser visto como um reflexo da sua melhor versão. Sua versão que consegue visualizar exatamente o que você precisa para ser melhor. Ela sabe que muitas coisas vão doer e que você quer evitá-las, mas isso não a impede de sussurrá-la em seu ouvido. A maioria das pessoas querem ter um shape fisiculturista, mas elas não vão conseguir. A maioria das pessoas querem ser ricas e bem-sucedidas, mas elas também não vão conseguir. E o motivo disso é muito simples. Elas querem os resultados, mas não estão dispostas a pagar o preço por ele. Podem até passar alguns dias tentando, mas logo desistem e voltam a reclamar da vida. Às vezes a culpa nem mesmo se deve a elas, mas ao estilo de vida que vivem. Quando nos acostumamos com facilidade e conforto, qualquer esforço começa a parecer desafiador, quanto mais os grandes esforços. Algumas pessoas se culpam por se sentirem assim, acham que são um fracasso e que não são dignas de serem boas, culpam-se profundamente por sua procrastinação e por não conseguirem evoluir, quando na verdade já estão com a mentalidade certa para crescerem. Afinal, errado seria se não se importassem com seus erros. Para os que querem despertar a mentalidade de monstro, mas falham constantemente, o melhor caminho não é mudar a si mesmo na força de vontade, mas mudar a si mesmo através do ambiente. O ambiente é o principal responsável pela mentalidade de alguém, e Ego de Empate, o técnico do Brolock, sabe disso. O seu primeiro passo é reunir os jogadores em prédios confinados e isolados do mundo, sem ter acesso ao celular e ao mundo estrangeiro, apenas rodeado de jogadores obcecados em evoluir e se aprimorar. O segundo é fazê-los acharem que são os piores e puni-los por isso. Vemos inúmeras vezes no anime que a falta do seu sucesso reflete em todas as coisas no ambiente. O número baixo em suas blusas, a qualidade da comida decidida pela sua posição, os pontos e coisas que podem ganhar ao fazer gols e o lembrete de que se perder, nunca mais poderão seguir o seu sonho de jogar futebol. E até mesmo estratégias para pensarem que são os piores jogadores. Ego diz para todos os jogadores presentes que eles fazem parte dos 300 piores e diz que os bons estão em outros prédios. Esse é o prédio dos piores jogadores. Imagina, cara, você descobre que é um dos mais fracos do grupo e se você perder, já era. O seu sonho de jogar pelo Japão vai pelo ralo. Seu desespero vai ser tanto que você vai lutar com unhas e dentes para não ser esmagados pelos seus oponentes, pois você sabe que a corda tá mais fraca pro seu lado. Mas, no fim da seleção, Ego revela que não existem outros prédios e eles não necessariamente são os 300 piores. Ele explica que fez isso porque boa parte das pessoas que alcançam o sucesso antes de alcançá-lo viviam em situações difíceis, onde a única opção de ser alguém na vida era a vitória dos seus planos. A pessoa que você é hoje é construída pelas ações e hábitos que você teve nos últimos anos. Muita gente acha que pode simplesmente acordar e decidir escolher que tipo de pessoa quer ser daqui pra frente. De repente ela quer ser um nerd, quer ser um corredor, quer ser uma pessoa saudável, uma pessoa disciplinada. Quantas vezes você quis parar com um hábito, mesmo sabendo que lhe fazia mal, e não conseguiu? Isso acontece porque somos feitos de padrões, de hábitos que construímos ao longo da vida. Embora a vontade de mudar seja um fato muito poderoso para evoluir, a verdade é que só ela não consegue vencer a natureza do corpo. É como nadar contra a corrente com toda a sua força de vontade. Você até pode ter avanços, mas você sempre estará indo contra a maré. E a tendência é que em algum momento a força da natureza seja maior do que sua força de vontade. A melhor forma de se transformar é indo com a maré ao seu favor, é mudando o ambiente. É por isso que Ego isola os jogadores e cria essa situação. Não se pode acordar amanhã e decidir ser o melhor do mundo no mesmo ambiente que você sempre procrastina. A
A influência do ambiente que aprendemos no Brulock é através da restrição artificial, que nos joga dentro de um ambiente motivador. São mudanças no ambiente que nós mesmos fazemos a fim de alcançar nossos objetivos. Não existe um padrão copiável do que você tem que mudar no seu ambiente. Cada pessoa vive sua própria vida e cada pessoa passa por um ambiente diferente. Se você trabalha de casa e não consegue focar, a chave pode ser ir para um ambiente mais profissional, como um escritório ou até mesmo trabalhar em uma área pública do shopping. Pelo menos, com toda certeza, sua cama não chamará por você num shopping. Agora, se você não pode fazer nenhuma das duas coisas, mas ainda tem esse mesmo problema, então busque pessoas que trabalham de casa na mesma hora que você e fique em call com elas, como se fosse um compromisso. Talvez você não seja muito interativo e isso te cause um certo medo, conhecer novas pessoas, encontrar pessoas para resolver um problema de procrastinação. Talvez isso seja estranho, mas lute pela modulação do ambiente com a mesma garra que você luta para fazer as coisas difíceis. Os resultados virão com muito menos esforço. Você precisa estudar para a prova, mas não consegue sair do celular? Baixe um daqueles aplicativos que lhe proíbe de passar mais de alguns minutos em uma rede social. Ou caso seus impulsos sejam maiores que sua razão, você pode usar um bloqueador como esse que eu estou mostrando no vídeo agora. Ele é muito útil, você define quanto tempo quer que ele fique bloqueado e ele só abrirá depois desse tempo. Não, isso não é um ad, eu só estou oferecendo umas opções que podem realmente te ajudar. Cada ambiente é específico. Analise o que mais tem no seu ambiente, o que mais é o seu ambiente e o que você precisa mudar nele. Pessoas, horários, hábitos que você deve eliminar, quais são os ambientes que estimulam esses novos hábitos que você agora quer ter e os velhos hábitos que você quer eliminar. Esqueça essa coisa de mudar a si mesmo com força de vontade. Isso não é funcional a longo prazo. Foque em modular o seu ambiente e ele mudará você. Foque em ter a mentalidade certa, mas uma mentalidade que afete primeiro o ambiente para que ele afete você. Você certamente já experimentou o flow alguma vez, em algum esporte que você não queria perder, ou uma música que você não queria errar a letra, ou até uma conversa incrível que te desperta ótimos sentimentos e você simplesmente está nela. Em geral, o flow é o resultado de um foco absurdo, quando todas as coisas giram em busca desse foco absoluto. Ego explica que uma das formas de entrar no flow é quando você encontra um desafio que está entre a ansiedade e o tédio. Ele explica que se algo é muito fácil, você fica entediado. Se algo é muito difícil, você pode ficar sobrecarregado e fugir. No entanto, quando você encontra um desafio que não é muito desafiador, e ao mesmo tempo não é muito difícil, você encontra o fluxo. O estado em que você fica tão focado que horas parecem minutos. Em outras palavras, isso também pode ser visto quando sua dopamina está bem alinhada com o desafio. Pense, por exemplo, quando você se apaixona por alguém. Ficamos fissurados por aquela pessoa, pensamos nela toda hora e a qualquer instante. Há uma extrema quantidade de foco de graça, sem nenhum esforço. Porque você gosta daquilo, porque você está apaixonado por aquela pessoa, porque aquilo te gera uma atenção absoluta. Para entrar no estado de fluxo, primeiro passamos pela fase do reconhecimento. Basicamente, é quando você começa a refletir sobre o que você fará naquele dia. Por exemplo, hoje tenho que ler aquele livro. Nesse momento, tentamos alinhar entre um desafio não muito difícil e nem muito fácil, capaz de despertar interesse genuíno. Você lerá pela primeira vez um daqueles livros sobre desenvolvimento pessoal. E, embora tenha receio da dificuldade de entendê-lo, você sente que talvez possa tirar algo realmente de bom dele. Depois temos o estado da luta. Esse é o momento em que você decide abrir o livro e as palavras parecem difíceis. O livro parece que não está falando a mesma língua que a sua e você começa a se perguntar por que não pegar seu celular e passar um tempinho nele. Mas ao continuar se desafiando, talvez depois de 15, 20, 30 minutos, talvez depois de 40 minutos de puro ódio, o autor diga uma citação tão bem escrita que ela lhe atingirá como se estivesse falando diretamente com você. Essa é a natureza da fase da luta, você contra você, até sentir que pode vencer o desafio e as coisas ficarem mais animadas. Ou então, desistir antes de conseguir entrar nesse estado de animação. Normalmente, o que te impede de acabar entrando nesse clima são outras coisas mais dopaminérgicas que te impedem de focar naquela atividade. Por isso, ao se privar delas, suas chances de conseguir focar no que precisa fazer aumentam consideravelmente, pois se você não as fizer, então apenas poderá ficar entediado até a vontade voltar.
Então, temos o estado do tédio. O tédio tem uma enorme importância no seu despertar. É nos momentos de tédio que nós ativamos a rede de modo padrão do nosso cérebro, quando estamos concentrados para dentro. Essa rede processa as informações consumidas e faz conexões entre elas. É graças a ela que você encontra as melhores respostas para os seus desafios atuais. Sabe quando você briga com alguém e minutos depois da briga acabar, surge aquela frase que acabaria com a pessoa? Essa é sua rede de modo padrão trabalhando. No entanto, ela também é a chave para o seu despertar. No episódio 9, Ego pergunta se Annie sabe o que significa despertar. Ela sugere que significa alguém sair do comum e ir pro extraordinário, como um Super Saiyajin. E Ego diz que não. Despertar é como montar um quebra-cabeça com os pensamentos e experiências que você acumulou. O momento em que você desperta é o momento em que você começa a aprender sobre si mesmo. O estágio do reconhecimento, o estágio da luta e o estágio do tédio. Ao passarmos por esses 3 estágios, nos aproximamos de entrar no estado do flow. Todo o seu corpo parece conectado com a tarefa. O cérebro consegue ativar a rede de modo padrão até mesmo durante a atividade, fazendo você se concentrar tão profundamente no desafio que as horas passam voando. Enfim, você encontra sua melhor versão para o desafio atual. É o auge do seu potencial acontecendo exatamente agora. É válido dizer que entrar no estado do flow é prazeroso e bom, mas ele exige muito de você. Seu cérebro e corpo podem ficar esgotados, como se você tivesse usado muito um músculo e agora ele precisa de descanso. Descanso é crucial para voltar ao flow. Vivemos em um mundo que glorifica o esforço máximo. Durma quando estiver morto, não pare até conseguir e por aí vai. É verdade que em certas fases da vida é preciso dar tudo de você. Eu não vou te iludir sobre isso. Mas o seu sono também é uma parte crucial de dar tudo de você. Por mais simples que pareça, uma boa noite de sono mudará o jogo. Uma dica para conseguir dormir melhor é utilizar luzes laranjas e diminuir as atividades intelectuais 3 horas antes de dormir. Esse é um assunto muito grande, então eu recomendo que você leia esse livro se quiser realmente melhorar o seu sono. E é realmente importante você ter isso em mente quando conseguir entrar várias vezes no estado do flow. Isso não é fácil e é muito cansativo. Um bom descanso fará você conseguir entrar no flow mais constantemente e conseguir um melhor resultado. Não é à toa que em um anime sobre competição, onde somente um será escolhido, o protagonista tem o dom da adaptação. Quando buscamos algo na vida, nós temos um plano, e esse plano é perfeito até levarmos um soco na cara. Você tem um plano de ir segunda a sexta para academia às 6:30 da noite. Perfeito, bonitinho. Na segunda você consegue ir e na terça também. Mas na quarta cai aquela chuva bem na hora e você não vai. Na quinta você se percebe muito estressado pelo que aconteceu hoje e o desejo de ficar em casa é maior do que o de sair. E na sexta a sensação meio que continua, empurrada pelo costume de sextar e fazer algo divertido nesses dias. No fim, você foi 2 dias dos 5 que esperava. Você tinha um plano até levar um soco na cara. A questão é que a sua versão monstruosa na quarta-feira atrasou 30 minutos e veja só, a chuva ficou fraca o bastante para chegar andando. Na quinta, ela estava com 0 vontade, mas colocou um fone de ouvido e focou só em trocar a roupa, depois só em colocar o tênis, e quando foi ver já estava lá. E na sexta, ela ainda sentiu uma vontade de ficar em casa, mas a mentalidade de só preciso desse dia para dizer que bati minha meta trouxe um impulso enorme e ela foi. Vencer não é sobre ter um plano certeiro, é sobre ter uma mentalidade adaptativa. Existem muitas adaptações no Burlock, uma vez que o protagonista tem a adaptação como sua característica principal. E 2 delas são as que mais se destacam para mim. A primeira é a mudança de mentalidade absoluta que acontece logo no primeiro episódio. Após Isagi perder uma partida importante por não conseguir recusar um passe, seu subconsciente percebe que a mentalidade de todos por um e um por todos é duvidosa. Se ele tivesse chutado, se tivesse sido mais egoísta, poderia ter ganhado aquela partida, mas ele passou. Ao conhecer Ego de empate com sua mentalidade egoísta, Isagi é desafiado a se reinventar, a se adaptar a uma mentalidade que nunca fez parte do seu pensamento, que nunca fez parte da cultura do Japão. Na verdade, é mal vista pelo seu povo, mas ele sabe que há um fundo de verdade, então ele abandona seus antigos pensamentos e decide se entregar a essa nova mentalidade.
Quando buscamos evoluir, mudamos muitos pensamentos e preconceitos antigos. Partes de nós que achávamos fixas e sólidas são postas à prova e desmoronam como areia, para então construir uma nova muito melhor. Se você não permite suas opiniões e preconceitos se adaptarem ao ponto até de se contradizerem ao que você acreditava, você é enfraquecido pelos julgamentos do seu eu anterior e morre pelos julgamentos dele. Isagi nunca seria o grande jogador que ele se tornou se sempre achasse que futebol é um por todos e todos por um. Essa, pra mim, é uma das grandes adaptações do anime. A segunda é a importância de aprender com os outros. Essa mentalidade de aprender com os melhores tem o seu maior desfecho no mangá, quando Isagi conhece o Kaiser. No banco, Isagi começa a observar o Kaiser e sente como se ele fosse a realização do seu jogo ideal. O posicionamento, a movimentação nos pontos certos, zero desperdício de movimentos. Ele percebe então que Kaiser é a próxima pessoa com quem ele precisa aprender. Ao entrar em campo, ele decide seguir o Kaiser e tenta entender como ele pensa. Quando de repente, Isagi percebe que Kaiser não está olhando para a bola, mas para a posição dos jogadores em campo. Essa simples informação muda tudo. Isagi descobre uma habilidade que ele chama de metavisão. A habilidade de tirar os olhos da bola e observar a posição de todos os jogadores ao redor, e imaginar quais são as suas possíveis habilidades e movimentação. Com essa simples informação, Isagi se torna um monstro do posicionamento e eleva a sua habilidade ao auge do potencial. Não importa qual seja o seu desafio atual, alguém já passou por ele antes. Alguém já ficou horas pensando em como resolver exatamente isso ou algo muito semelhante e você pode aprender com essa pessoa, evoluir com ela, devorar o seu conhecimento e transformá-la em seu também, adaptar o seu estilo e evoluir graças a esse conhecimento. Isso também nos faz voltar ao tema do ambiente. Somente buscando contato com essas pessoas que você consegue absorvê-la, não falando com elas necessariamente, mas vendo-as, observando suas atitudes e entendendo como pensam, até encontrar o elemento que fará você evoluir. E por fim, o ego. Blue Lock é um anime sobre a sobrevivência do mais apto. É semelhante a 12 leões furiosos brigando um contra o outro pelo domínio do território e do grupo, em uma luta selvagem até a morte. E no fim da batalha, dificilmente se sentirão tristes por terem destruído os seus oponentes. E isso não é porque são animais malignos, mas porque isso faz parte do seu objetivo. Quando falamos sobre ego, algumas pessoas pensam que significa ignorar os outros e fazer o que bem entender. Mas a questão do ego nas nossas vidas não é sobre ignorar os outros e tomar atitudes que pensem só em você. O ego é sobre colocar a sua prioridade em prioridade. Isso significa, às vezes, deixar de fazer até mesmo o que você deseja fazer para fazer o que deve ser feito. Às vezes você quer muito comer alguma coisa, mas o seu propósito é não comer nada a partir de agora. Você quer muito ficar de bobeira agora, mas o seu propósito agora é sentar e estudar. Se punimos a nós mesmos com coisas difíceis das quais não sentimos vontade de fazer, por que não aos outros por não terem passado por isso? Por exemplo, você estuda para passar em um concurso público o ano inteiro e compete por 3 vagas com 500 pessoas que mal fizeram isso. E aí, ao conseguir passar, você vai sentir pena das 497 pessoas que falharam. A sua vida não gira em torno dela, gira em torno dos seus objetivos. É como se você sentisse pena de alguém que você acabou de ultrapassar numa maratona. Mas se você olhar pra trás, você vai perceber que ela também tá correndo com tudo pra te passar. E isso é a forma como a vida é. Mas se você então decidir deixar ela passar, você só vai ver as costas dela indo embora enquanto larga o objetivo que te fez estar ali, naquela maratona, que te fez se preparar anos para aquele momento. Bons egoístas não criam inimigos por inimizade. Bons egoístas estão dispostos a dar tudo de si para atingir a sua melhor versão. Esse é o ponto principal da mentalidade do ego de empate. A profunda conexão com seu objetivo, a visualização não de uma meta, mas de um propósito de vida.